Porque a gente nem passou do Xandão ainda, ele é só o Não, relator. essa é a parte easy, né? Ainda tem muita. Então vamos ver o Nunes Marques aí. Nunes Marques diverge de Alexandre de Moraes no julgamento do primeiro réu. Vai, Nunes Marques, fala pra nós. Não se demonstrou emprego de violência ou grave ameaça contra nenhum dos representantes dos poderes da República, em ordem a caracterizar uma tentativa material idônea de abolição do Estado Democrático de Direito, mormente porque as invasões dos prédios públicos se deram em um domingo, 8 de janeiro de 2023, em período de recesso parlamentar, de recesso do Poder Judiciário, e em momento no qual, sabidamente, os representantes do Executivo também não se encontravam em atividade. Tampouco há elemento indiciário, por menor que seja, da prática de qualquer ato de violência ou grave ameaça contra algum agente político, representante de um dos poderes da República, nem mesmo contra algum membro do corpo de servidores que exerce atividade meio para o exercício das competências inerentes a cada um desses poderes, com aptidão real para alcançar o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. As lamentáveis manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance de consistir em uma tentativa de abolir o Estado de Direito. Um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, vendedores, entregadores, prestadores de pequenos serviços, donas de casa, aposentados, não teria qualquer condição de atuar no sentido da consecução desse crime. A realização de atos de vandalismo com o objetivo de desencadear uma intervenção militar constituiu, segundo penso, expediente completamente inapto ao alcance do objetivo almejado pelos manifestantes, porquanto as Forças Armadas jamais sinalizaram qualquer adesão aos objetivos ilícitos sustentados por inúmeros desses manifestantes. A propósito, consigno em depoimento prestado em juízo nas ações penais 1502 e 1505, o major do Exército, José Natali, declarou, nas respostas às perguntas formuladas pelo Ministério Público, ter dito aos manifestantes que ingressaram no Palácio do Planalto, expressando a postura adotada pelas Forças Armadas ao longo de todo o período em que muitos deles permaneceram acampados em frente ao quartel-general, que, abro aspas, o Exército exerce uma função de Estado e não vai apoiar nenhum nem outro, não é órgão de governo, fecho aspas. A verdade é que a depredação dos prédios, que são sede dos poderes da República, em nenhum momento chegou a ameaçar a autoridade dos dignatários de cada um dos poderes, tampouco o Estado Democrático de Direito, que se encontra há muito consolidado em nosso país desde a Constituição de 1988. Tá aí. Nunes Eu Marques. discordo, eu discordo desse argumento do Nunes Marques, tá ligado? Porque o próprio crime, ele prevê a modalidade tentada, ele pune a modalidade tentada, né? Inclusive. E, cara, se os meios empregados, eles não são exatamente efetivos para fazer aquilo, naquilo é uma circunstância alheia à vontade do agente, quer dizer, naquela circunstância, né? Se não houve acolhimento de outras instituições para fazer aquilo e dar fim mesmo ao negócio, eu acho que isso aí, né, não tem nada a ver. Por exemplo, você pegar um revólver desmuniciado, né, uma pistola, que você não sabe o que tem lá. Você aponta para a pessoa e atira, pensando que tem balas ali. Aí você não consegue, porque aquilo ali é alheio, não tava. Não tinha bala ali, né? Então, tipo assim, você não deve ser por tentativa de homicídio? Eu acho que tá errado. Ainda que eles tentaram aquela intenção, né? F, Denis. Caiu. Acontecesse, entendeu? Então eu discordo dessa tese do Nunes Marques. Denis tá travando pra você também, Sara? Eita, então vai, Sara. Conclui aí, conclui aí. Puxa, aqui vai ficar muito chato estar passando uma ambulância agora, eu tô toda errada hoje. Não tá saindo não, tá Vai saindo ficar não. muito... Travou. Oi, Denis? Conseguiram me entender? Tava travando demais? Então, travou bastante. Eu vou esperar tu terminar, Denis, porque como eu tenho uma contraposição, vai ser chato se eu não te deixar terminar de falar, entendeu? Ah, então tá. Não, pois é. Eu acredito assim, que a tese que o Nunes Marques colocou, tipo assim, é que o bem jurídico tutelado, ele não teria sido ferido, porque as instituições, elas estariam preservadas, né? E aquilo lá foi Depredação. depredação lá do patrimônio público e que isso não afetaria, né, o bem jurídico tutelado, o Estado Democrático de Direito. Eu acredito
Eles estavam, o intuito, o ânimos era desencadear alguma coisa, né? Nacionalmente, tipo assim, eles estão tomando iniciativa lá, então em cada cidade vai ter os patriotas que vão fechar as rodovias e tal, não sei o que lá, os caras com intervenção já, eles acreditavam, talvez, no delírio deles, que viria um socorro de um povo, entendeu? Que alguém viria em socorro deles para dar acolhimento àquilo que eles estavam fazendo lá. Então, eu entendo que houve mesmo, ainda que o bem jurídico tutelado, né, de fato, tá distante, mesma coisa que você tentar fazer aquilo, você não emprega um meio adequado, mas você tá na intencionalidade, né? Aquela questão do ânimos. Mas, de fato, eles não poderiam. Aquela ação isoladamente não poderia afetar o bem jurídico tutelado, mas não por intenção deles. É porque a própria modalidade tentada já é punida pelo tipo penal. Vai, Sara, discorda aí. Não é nenhuma discordância de pronto, entendeu? É porque até teve uma fala do Mendonça que eu acho que a gente vai ver em seguida, que ele fala também, nossa, a gente está trabalhando aqui com conceitos muito amplos, sabe? Democracia, ataque às instituições, tal. E eu já falei aqui diversas vezes o que eu penso sobre essas pessoas assim que vão se fechando em bolhas e se radicalizando, entendeu? Que elas vão se informando só por aquilo, elas têm uma. Assim. Aqui acabou Cauê Moura Elas... se radicalizando em bolha? Oi? Aqui acabou Cauê Moura se radicalizando em bolha, fechado na bolha? É muito ruim você se fechar em bolha. É muito ruim você se fechar em bolha. Sabe? Você ser um radical de bolha. Sabe? Radical do Todinho. Só que é de bolha, entendeu? Porque você acha que você é radical, porque aquela tua bolha te classifica como um radical. O resto do mundo inteiro não te vê como radical. Só te vê como um neoliberal. Não, só te vê um cara que tá numa bolha, meu. Sabe? RPG, sabe? Radical do skate de dedo, os caras comentaram. Radical do skate de dedo. Mas enfim, e assim, eu tenho um problema ainda que eu não consegui resolver na minha cabeça, que é o fato de que o Estado, por diversas manifestações, por diferentes representantes, atestam que se você difunde determinadas notícias com determinado método e vai concentrando as pessoas em bolha e vai incentivando elas pelo ódio, até que você consegue influenciá-las no absurdo, entendeu? Você consegue levar pessoas ao absurdo dessa forma. É difícil para mim compreender essas pessoas como agentes delitivos que agiram somente por sua vontade, entendeu? Assim, vendo tudo que aconteceu, pessoas próximas de mim, ou pessoas que a gente vê na mídia se radicalizando e tudo mais, eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que a gente não tem isso bem estudado. É um negócio que vai entre o limite do penal e sanitário, entendeu? Do consumo de informação com o comportamento das pessoas. E o Estado faz isso, sabe? Ele reconhece isso. Ele quer regular as mídias por que isso acontece. Entendeu? Essas pessoas estão radicalizadas, elas de fato depredaram, elas de fato acreditaram que aquilo lá era um golpe, só que era só na cabeça delas. Entendeu? Elas dependiam de um fator externo que não existia. Entende? Cara, pra mim seria a melhor tese de defesa que podiam advogar lá no STF, cara. A incapacidade mental incompleta, sei lá.
O problema dos incapacidade, advogados lá, porque Denis, é outro. É porque para você fazer esse tipo de defesa, o teu cliente tem que concordar contigo. E é esse verdade, cliente que mas eu tô está falando, a que colaria radicalizado, seria essa, porque a parada tá confessa. Então, o que que acontece? Você recebe a sentença, né, condenatória, mas você não cumpre por causa da incapacidade, ou seja, você tava no momento de incapacidade mental deturpada, não então reco- você recebe a condenação. assim, num momento de Seria a melhor tese de radicalização defesa, se em acolhida. que, em que todos os magistrados falaram, gente, esse pessoal aqui estava acreditando em umas coisas nada Os que ver. ETs, estavam Os, pedindo pra ETs. os, É o os, famoso. Vocês estão falando então que, mano, o meta, o famoso foi mal, tava doidão. Se pá pode colar. eu não sei se pode colar. O que eu sei é o seguinte: existe um reconhecimento por parte do Estado em diversas instâncias, tanto no Poder Legislativo, congressos jurídicos, audiências populares e tudo mais, audiências públicas, para falar sobre a influência das redes sociais, da difusão de informação sobre as condutas das pessoas. E existe um reconhecimento de que isso afeta a sociedade e o indivíduo. Existe isso, entendeu? E por outro lado, a gente está tentando lidar com um fenômeno de ataque à democracia que deriva de um, Delírio. de um Delírio delírio Um coletivo. que delírio, vem de fato. exatamente da difusão dessas informações, entendeu? O que acontece, na minha perspectiva, é como se essas pessoas funcionassem muito mais como ferramenta do que como o agente delitivo, Mano, vou entendeu? dar meu. Então, assim, ó, eu acho que nessa etapa daquilo que a gente sabe, ou juridicamente e tal, eu acho que o Xan não deu a decisão que ele tinha que dar, sabe? Porque o cliente não vai sentar na mesa do advogado para o advogado ser o psicólogo dele, entendeu? O problema que tem que ser resolvido, às vezes, no teu cliente não é jurídico. E não é nem de psicólogo ou mental, é tipo. É de alguém explicar, sabe? E já tá radicalizado, é impaciente, não quer mais escutar, entendeu? Então, é difícil, assim, nas condições que tá. Eu entendo a condenação, mas eu acho que a gente pode. A gente teria que se aprofundar mais, sabe? Num contexto contemporâneo, Eu, assim, do que a gente tá eu tenho um vivendo. meta que eu fico preocupado com essa parada aí desde o primeiro dia, tá ligado? Que esse bagulho, esse 8 de janeiro foi num domingo, né, mano? E o bagulho começou tipo umas 10 e pouco da manhã, 11 horas, começou a quebra-quebra. E o bagulho ficou lá o dia inteiro na TV. E, mano, eu fico muito receoso porque abre uma janela de jurisprudência, esses julgamentos, coisa e tal, que eu tenho a sensação que uma hora vai ser usado pra coisa legítima, mano. Tá ligado, velho? Tipo assim, mano, em outras palavras, mano, não faltam motivos pra galera dar uma radicalizada e dar umas quebradas lá em Brasília, tá ligado? Não falta motivo, mano. Só que os caras pegaram o motivo mais idiota, mais alucinógeno pra ir lá quebrar. Aí, firmeza, vai se fazer agora todo, né? Tem todo um mecanismo que tá sendo criado, inclusive na mídia, na imprensa e agora nos julgamentos, coisa e tal, por esse tipo de comportamento. Mano, eu tenho medo de quando rolar esse comportamento, mano, um quebra-quebra, uma coisa mais pá, com um motivo legítimo, se o judiciário não vai pegar esse precedente de agora pra, mano, moer geral, tá ligado? Porque o sistema, você tá Essa ligado tua que é foda, né? O sistema é preocupação. foda. E o sistema, ele usa as ferramentas pra se defender, né? Essa tua preocupação, eu acho que ela é legítima. Tipo assim, não é para ter medo, ter pânico, meu Deus, o judiciário vai entender sempre desse jeito. Não, não é assim, sabe? Mas é uma preocupação e uma especulação legítima que a gente tem que abordar de maneira transparente, que é o seguinte: a grande verdade é que uma parte, não são todos, uma parte dos bolsonaristas está no bolsonarismo por conta das mazelas da vida, entendeu? Sim. E se radicaliza porque ali encontra algum conforto, de alguma forma, sabe? E muitas vezes saem quebrando tudo também por essas mazelas. A gente viu a história daquela senhora, Sim.
sabe? Então, Não, e assim, né? óbvio Vamos, que você esse sim. julgamento é precisamente sobre esses 4 caras, né? Sim, Tipo assim, cada um vai ter um julgamento. Essa senhora também vai ter o dela, que talvez não seja a mesma coisa que pode eles, crer, pode entendeu? crer. Isso é importante frisar. Mas, é, Não tá mas sendo no eu acho atacado, né? Tá legítimo. sendo, tá sendo no varejo o julgamento, né? Cada um por si, né? E Deus por todos, né? Só pode ser assim, Ah, né? tá. É porque é a Só pode ser individualização, assim. né? Da conduta de É, cada um. Pode crer. Por isso que a cada Sara um tá falando, paga. ainda que exista um precedente, não significa que isso aí vai ser aplicado geral, entendeu? Cada caso é um caso e o judiciário ele tem que analisar especificamente o que foi feito, né, para poder culpabilizar a pessoa exatamente na medida da culpa Mano, esse dela. bagulho vai durar anos então, né? Porque é gente pra cacete, né? Parece que foi feito altos mutirão aí, né, cara? Eu É, acredito que eles vão fazer um padrão ali e outros juízes, talvez, não sei, né? Talvez ali com o STF faça um negócio mais celery, né? Com um apoio que ele falou que tem uma equipe, né? Ajudando. é que agora estão Para tendo também os uniformizar o acordos, julgamento. né? Hã? Agora estão tendo os acordos com o Ministério Público, tanto que ele fala ali no vídeo que eles suspenderam parte desses processos que estão tramitando, porque parte deles as pessoas já aceitaram fazer acordo com o Ministério Público, sabe? Acordo é Da confessar, persecução tal, é penal, isso? né? É mais ou menos isso. É tipo assim, você, antes de ter o processo, a denúncia, o Ministério Público vai olhar teu caso e ele pode falar assim, gente, isso aqui o Estado vai gastar muito mais com essa pessoa não tem essa conduta toda delituosa assim e tal. Vou oferecer para ela um acordo. Daí ela faz um acordo, ela tem que ficar 5 anos sem cometer delito nenhum. Entendeu? Ela não pode mais cometer delito por 5 anos. E aí ela não é processada. Então ela Pode crer, cumpre, pode na crer. verdade, uma pena de andar na linha por 5 anos. Entendi, Entendeu? sabia que podia E fazer isso não. às vezes cobram, tipo, multa, né? Ou algum trabalho Mas é comunitário. mil e pouco, Sara. E foi 200 e poucos que foi acordo de leniência, acordo de não persecução penal. Então Uhum. tem 700 e pouco ainda para Puta, é rodar aí, chão né? demais então, velho. Mesmo assim é chão demais, velho. É. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver então aí, ó, o advogado que